Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol. Chove lá fora. Sabe quando eu trabalhava em bodega, lá em Lagoa Vermelha, Hilton Ruschel, John Tedeschi, da Rádio Web Independente, Maurício Freitas, lá em Lagoa Vermelha, trabalhava em bodega. Tinha um armazém, cancha de bocha e tal, e o outro um bar com tinha filial na época, já era com filial o troço. Tinha filial e ele atacava como vendedor ambulante também. Lógico. Não, eu trabalhava vendendo pastel na rua também, que era Aí a terceiro tinha 3 negócios, adolescente já tinha 3 negócios. 8 anos eu vendia pastel na rua, dos 8 aos 13. E dos 8 aos 13 anos eu vendi pastel. Mas tirou concentração, eles me sopraram fita aqui, eles querem fazer gracejo, né? Aí os caras faziam uma brincadeira na bodega lá. Diziam o seguinte: lá fora chove e aqui dentro pinga. Eu já sabia que tinha que servir mais um. Não, já tinha que servir mais uma pro cara. Um belo trocadilho. Lá fora chove e aqui dentro pinga. Aí, se fosse hoje, eu daria o nome da pinga. Sem dúvida. Oferecimento, pronto. Mas acabou de me passar uma mensagem, um ex-conselheiro do Internacional, e disse assim: Guerreiro próximo de ser liberado para jogar. Vou te passar mais detalhes ao longo do dia. Opa. Vamos ver. E a história de que cabe ou não cabe recurso, entrevistei hoje um especialista, que traz muito didático, falando hoje na Rádio Grenal, o doutor Gustavo Lopes de Souza. A TV, ele é funcionário da Itatiaia. Ele tem uma coluna no site da Itatiaia. E eu acho que ele é radialista também da Itatiaia, Gustavo Lopes de Souza. É um advogado especializado e muito didático e tal. Disse o seguinte, até anotei alguma coisa aqui, ele falou que tem 4 pilares na justiça da Suíça para combate a drogas sociais. E eles acham que, por ser uma droga que no Peru, Colômbia e Bolívia não é considerada assim tão proibitiva, até comparou ao pão de queijo de Minas Gerais e ao chimarrão aqui do Rio Grande do Sul, o chá de coca. O problema é o seguinte, né? Ele alega que tomou um chá de coca e a justiça, pelo jeito, não entendeu como sendo só isso e tal, porque senão podia te dar uma pena aquela só de 1 mês, que é para divertir até averiguar todo o histórico. Depois ele foi punido por 1 ano. Aí conseguiu diminuir para 6 meses e depois para 14 meses. Então a inicial foi de 1 ano, diminuiu para 6. Porque de 1 ano é protocolar, né? Assim, logo que se descobre... Preventivamente, né? Logo que se descobre o caso, antes da contraprova, tem 1 mês. 1 mês. Para que seja realizada a contraprova. Isso. Confirmada na contraprova o ilícito ou o agente que é pego no antidoping, se aplica essa pena de 1 ano. E por que depois se reduziu para 6 meses? Um julgamento na FIFA. Pois é. A FIFA aceitou reduzir a 6 meses. E aí ele ganhou uma liminar para poder jogar a Copa do Mundo, porque ia entrar a Copa do Mundo adentro, e ganhou mais um tempinho no Flamengo e iria ganhar mais um tempinho no Internacional. E o julgamento do mérito, você que é um brilhante advogado, vai ser apenas no final do ano. Então, segundo o doutor, eu não tenho o nome dele aqui, esses meus alfarrábios aqui, Gustavo Lopes de Souza. Gustavo Lopes de Souza diz o seguinte: cabe sim uma outra liminar, uma tentativa de uma outra liminar. Então, agora, eu não sei se é bom cutucar a onça com vara curta, e perguntei para ele sobre agravamento de pena. Depois eu vou te passar a palavra, porque você é o entendido, eu sou só bisbilhoteiro. Agravamento de pena, não, porque o caso, ou o TAS, não participa mais, é a Justiça da Suíça. Então, na pior das hipóteses, são esses 14 meses. Só que, hoje alguém me alertou na saída, não me lembro quem foi, senão até daria o crédito. Diz assim, e se a FIFA se invocar porque entraram na justiça comum e terminar com a carreira do jogador? Não pode, porque assim, é o direito de trabalhar e tal? Não, o Ruschel até pode falar mais sobre isso, mas a FIFA é sediada na Suíça. E pela legislação local, ela tem que se submeter a essa Suprema Corte da Suíça. Mas a FIFA diz que ninguém pode entrar na justiça comum. Em nenhum outro país, só que a própria entidade tem que se submeter às regras do país em que ela é sediada. Por isso, há essa prerrogativa. Mas e o pós-mente? Lá na frente. Porque há quem veja chifre de cabeça, em cabeça de cavalo sempre. Os torcedores dizem, bom, bastou jogar no Inter, o Inter está marcado por esse TAS, pelo CAS, o Flamengo tem interesse porque o Internacional está lá em cima no campeonato. Eu ouvi de tudo.
Por isso, Primeiro, uma alegria estar de volta aqui. Dizer, o teu prestígio comigo ele é muito grande. Não, mas eu vou dizer uma coisa. que Quando se eu você olhava não aquela vem aqui, chuva, as gurias quando eu reclamam. olhava aquela chuva, eu digo, mas o meu amigo Rec, eu vou lá, porque estou com saudade do meu amigo. Ah, então É obrigado, diferente. obrigado. Recíproca é verdadeira. É sempre uma alegria. E as gurias reclamam quando fica um tempo sem vir. Sem dúvida. Elas me ligam, dizem, e o bonitão do... As gurias te ligam? Ai. Olha, que eu tô com cartão hoje aqui. Vai tomar um cartão. Vai. Cumprimentar o amigo, mais um amigo que o futebol nos dá aqui. Prazer te John conhecer. Tedeschi, é um nome já, né? Não. Eu não me atrevi. Eu com o meu alemão aqui, com o meu italiano aqui, tudo complicado, não me atrevia a pronunciar, mas seja bem-vindo. É que eu quero ser, só para o nosso telespectador entender assim, né? O direito penal é um, o direito civil é outro, o direito trabalhista é outro. Por que se diz especialistas em áreas? Porque o rito não é o mesmo. Então, nenhum desses é igual ao rito da justiça desportiva, que é diferente. E o rito da justiça brasileira não é da estrangeira. O que é o mesmo é o da FIFA. Este sim que vale para todos. Por isso que eu estou dizendo. Mas um princípio, ele é universal. Ninguém pode ter o agravamento da sua pena. Então, essa é a primeira coisa que o colega Mas o que aconteceu com o Dodô? O desmistificar a pena. Ele não está sendo punido porque ele recorreu. É porque o outro lado também recorreu. É o que não tem no caso do Guerreiro. Ou seja, quando vamos para o penal para a pessoa entender. No caso do Dodô agravou. Tu ganha uma pena de 2 anos e aí o promotor não concorda, ele quer 5 anos. Aí o promotor recorre e eu recorro para dar absolvição. Aí pode subir a pena, porque o promotor também recorreu. Foi o que aconteceu no TAS, por exemplo. Lógico, porque a outra A UADA parte, recorreu. Exatamente. Entendeu, Eck? Então é importante essa O representante no da caso UADA dele, aqui no Brasil estará hoje aqui, doutor. No caso No dele, Rio Grande do Sul. no caso dele, só o representante dele recorreu. Portanto, a pena não pode ser agravada. Isso é uma coisa. Segundo, a suspensão da FIFA ela pode ser em relação ao clube, não ao jogador. Se há uma legislação que manda registrar o jogador, esse jogador tem que ser registrado e não lhe cabe nenhum outro tipo de pena. A justiça comum, ela sobrepõe a justiça desportiva. Tanto é que ele foi inscrito. Os clubes, por isso que se separa. Agora, os clubes podem ser punidos porque esses se inscrevem em competições da FIFA e a FIFA pode dizer, só um pouquinho, eu não quero mais. Tem que seguir o meu regramento. Exatamente. Não mas sei se então- consegui ser Não, pedagógico. então tá. Eu tentei ser pedagógico, Então, Rec. eu quero tentar entender a tua pedagogia. Então não também. fui, isso ainda não me fiz claro. Não. Se cabe buscar mais uma liminar, cabe através dos advogados do jogador. Do jogador. Se o Inter E não se clube. fresquear- Não, o clube. não. E o Inter não faria isso. Primeiro porque O Inter pode dar assessoria jurídica, mas lógico, não- pode disponibilizar seus advogados. Agora, o Esporte Clube Internacional intentar uma ação, respeitosamente, acho que não o faria. Agora, o que ontem se dizia, hoje já não se disse mais, pelo menos em relação à nossa cobertura ali e tal. Na Rádio Grenal e aqui do nosso Cadeira Cativa. Sinal batendo recorde em cima de recorde. Aquele não, horário, nós sim, estamos mas parabéns. Tenho cumprimentado. Tá grandão. Tá grandão. Não, não tô nada. O homem tá grandão, o homem Não. tá grandão. Aquele horáriozinho tá incomodando muita gente. Eu sei, nós estamos com 30 mil ouvintes por minuto. É Que bastante. legal, Mas aí, Sólido, assim, cada vez mais sólido. Isso. não adianta me enfeitar porque eu tô... Bom, olha que eu tô meio com o corpo fechado. Mas só deixa eu entender. O que se dizia antes não vale mais agora. Que não cabia recurso, cabe. Pelas novidades que eu estou ouvindo aí dos Data Vênia. Né? Cabe recurso. Não cabe agravamento da pena. Como disse aqui o Ayrton Ruxo. Nenhum réu pode ser condenado com um tempo maior do que já foi. Tá? Exatamente. Então, cabe o recurso, não aumentará a pena e ainda tem chance de jogar esse ano. Mas a aí, história dos advogados não é verdade. E a terceira é que o Inter, sim, dificilmente vai ele aviar um recurso em nome do No Esporte Clube internacional, Esse cachorro não. mordido por várias não, cobras. não. Tem medo de várias Mas aí, linguiças. existem E o Inter outros tem no detalhes. seu jurídico um especialista em direito internacional, que é o nosso querido amigo Daniel Cravo. Está no DNA, né? Doutor Amoretti vivia na FIFA. Como gostava da Suíça. Né? Hoje, Mas Nosso querido saudoso Amoriti. usava, já na época, perda, hein? já usava 3 telefones celulares. 2007, Rec, foi 2007 É, aquele por aí. acidente, né? Olha como já faz 11 anos, que coisa Aquele impressionante. Existem acidente- outras variáveis também que têm que ser consideradas, Rick. A primeira, o Jamil Chad, que reside na Suíça, que acompanha muito esses casos,
concedeu ontem uma entrevista na Rádio Grenal dizendo, olha, a justiça da Suíça ela não é tão lenta quanto a brasileira, mas não é tão rápida quanto dizem. Vamos pedir um depoimento pro Jamil Chad, que sabe que esse cara é tão solícito, ele é correspondente do Estadão. E é o cara que mais ferra a CBF. Ele só fala daqueles Não, ele fala a verdade, ele não ferra fala ninguém. daqueles delinquentes todos, né? Não são todos Andou que saindo, estão lá. andou saindo de sentença. Sim, Andou saindo de sentença. o homem foi condenado, né? São 5 anos de cadeia. Vai estar com 90 daí, né? 91. Ele está com Tem que 86. cumprir, né? Lá tem que cumprir. Vai, né? vão enjaular o Lá doutor. tem que cumprir. Doutor Marinho? Ruim, lá, é ruim, né? O homem foi governador de São Paulo, hein? Foi vice-governador também, né? O governador e vice. Foi vice do Maluf. Ele foi vice do Maluf. Mas antes ele que foi esta nomeado. semana, que esta semana perdeu seu mandato por um delito de 1993 para você. Vocês estão falando em justiça rápida? É, O Paulo Maluf perdeu o mandato dele esta semana por um delito que cometeu em 1993. 25 anos. Fecha que não é de política aqui, aqui o Não, programa é mas- esportivo. mas- Volta para mas Eles estão Os todos... assuntos tudo são junto, interligados. estão tudo junto. Mas o Jamil Chad alertou para essa possibilidade de que, olha, não é tão rápida a justiça da Suíça quanto se diz. E o outro fator que o Jamil Chad disse ontem em entrevista à Rádio Grenal é que na Suíça já se tinha o consenso de que o Guerreiro jogaria a Copa e logo, tanto que num primeiro momento se noticiou que a eliminar valeria para o Mundial e aí agradava a FIFA. E vem um outro fator que a gente tem que considerar. Se o Guerreiro ou se os advogados do Guerreiro aceitam a punição a partir de agora, ele volta em abril. A Copa América é em junho. Se ele recorre e em dezembro perde o mérito da causa, ele está fora da Copa América. Lembrado E isso também. também tem que ser considerado. Tá, Não mas- pelo Inter, não pelas nossas análises, mas o jogador considera, os advogados certamente vão considerar, porque existe uma pressão forte da Federação Peruana. Eles não vão querer jogar uma Quer Copa dizer que América. o Peru pode engrossar esse O negócio. Peru pode engrossar para o lado internacional. É que eu não tenho a mínima dúvida que é pela força que tem a FIFA, pelo relacionamento que tem, pela importância que tem o Campeonato Mundial, que houve um acerto para a liberação do Guerreiro para jogar a Copa do Mundo. Eu não sou bidu nem nada. Não há a mínima dúvida. Mas eu disse aqui que isso iria ocorrer. Quando começaram a falar, eu disse, não tem a menor dúvida, a FIFA é business. Lógico, é. Não vai E perder a chance. esse caso da Copa mostra que a FIFA aceita as decisões da Justiça Comum Suíça. Porque ela, de certa forma, se beneficiou, porque melhorou o seu produto com uma decisão da Justiça Comum. Tá, e agora? Então também é meio bidu essa história de que não aceita a Justiça Comum. Tá, mas e pós-mente? Ela não pode ir contra um fator que a beneficiou em determinado momento, né? Não. Se ela aceitou e foi ela não beneficiada. acha que beneficiou, ela acha que... Mas eu insisto a diferença que vocês têm que entender. O jogador, ele não é filiado à FIFA. Quem é filiado à FIFA são os clubes. Então, quem se submetem e quem são ameaçados, entre aspas, com esse estigma aí de não poder recorrer, são os clubes. Mas o jogador pode fazê-lo sempre, né, na sua pessoa física, e é assim que o fazem. Né? Doutor Gustavo disse também hoje, e aí eu só estou citando o doutor Gustavo, porque ele falou... Enriquecendo muito o debate. Ele disse o seguinte, que o único que está perdendo é o Paulo Guerreiro. E, em tese, como a gente não sabe todos os meandros da negociação, nós não sabemos se o Internacional já deu alguma bijuja para ele, se ele vai devolver ou não vai. Diz que ganhou um presentinho do Sonda, será que o Sonda não vai querer o presente de volta? Se ele ganhou outro presentinho da Nike, o presente do Sonda seria 5 milhões e o da Nike seria de 2, ou vice-versa. E o Inter não botou nada, e o Inter vai continuar pagando, vai começar a pagar luvas que são diluídas no montante do contrato. Como é que fica isso? Né? Então não é só o Guerreiro que está perdendo, mas aí, em tese, né, o Guerreiro não está podendo trabalhar. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Não, e outra coisa, John, né? pode se atravessar aí, John. John. Eu não Tá tinha um pouco fora da minha alçada a questão Não, Cid Mundirini, já vamos sair desse já assunto vamos- jurídico. Vamos pra bola daqui a Que o pouco. programa não é jurídico. Eu só quero dizer que o prejuízo do Internacional é que eles terá, por exemplo, 8 meses de contrato de um jogador já com, então, quase 39 anos. O que não é o mesmo produto que ele comprou. Já é velho, Ele comprou um jogador de 34 a 37, 38.
e ele vai acabar com um jogador com 39 por uma prorrogação de E contrato até ele me indireta. disse o seguinte, para quem tem toda essa preocupação com o social lá, aí mesmo que o cara, não é o caso do Guerreiro, ele não se jogou nas drogas, mas aí se há a suspeita de que possa acontecer, quem se preocupa tanto no combate anti-drogas sociais vai incentivar, porque o cara vai ficar depressivo, pode vir a ter uma iniciativa não muito aprovável. Tudo isso o doutor disse lá na Rádio Grenal hoje pela manhã, o doutor Gustavo. Então, são coisas que tem que se levar em consideração pela Justiça da Suíça, segundo o entender do doutor Gustavo, porque não pode pregar uma coisa e fazer outra. Está prejudicando o cidadão e tudo mais. Mas, já que estamos para entrar no futebol, já vou entrar de sola. Contigo, Ayrton Ruschel, e aí o John e o Maurício podem intervir também. Se jogar Tony Anderson contra o Atlético Paranaense, a meu juízo parece uma demasia, vai entrar o Pipokovski na jogada. Né? Porque tá junto o Pipokovski, porque o Renato não é de pipocar. Ou então o Inrolovski, que é um outro jogador da Polônia. Então é o Pipokovski ou o Inrolovski. Não tem. Se tem dois centroavantes, os dois estão inteiros, loucos para jogar, loucos para confirmar serviço. A hora é agora. Os dois só jogam 45 minutos. E digamos que na pior das hipóteses, senhor Ruschel, um se lesiona, está resolvido o problema do Renato. Que os dois têm o mesmo tamanho, ele não define quem é titular. Se um se lesionar lá contra o Atlético Paranaense, é até melhor. Daí pronto. Mas que não seja uma lesão séria, né? Aí, bom, o André se lesionou, vai jogar o Jael contra o Estudiantes. O Jael se lesionou, vai jogar o André. Agora, colocando o Tony Anderson, vai ficar a dúvida até terça, que pode ajudar também a confundir o Estudiantes. Sem dúvida. É uma pena, que nenhum dos dois centroavantes tem conseguido dar a resposta que o Grêmio espera. Na verdade, o Grêmio precisa muito mais de um 9 que saiba jogar como o Grêmio joga. E é isso que nós esperávamos, porque a contratação do André foi muito saudada por todos nós gremistas e toda a imprensa, porque ele dava a ideia pela característica que seria alguém que se adaptaria à forma de jogar do Grêmio, que precisa de um centroavante técnico, um centroavante que abre espaço, já que se cobra tanto que os volantes do Grêmio entrem na área, se cobra tanto que os jogadores que jogam pelos lados também façam gols, e esse centroavante precisaria abrir esse espaço. Na verdade, o Jael não conseguiu ser, e o André muito menos, né? Não tem dado nenhuma contribuição. Eu acho que nós estamos muito mais perto hoje de ele começar a testar uma opção de meio e adiantar o Luan do que propriamente seguir acreditando nos dois centroavantes. Seria Douglas a de meio? O Douglas eu ainda não vejo condições, não vejo depois de uma parada de 2 anos num jogador de 37 anos, que eu não vejo como ele vai conseguir ter a intensidade de marcação, especialmente o Grêmio que joga fazendo uma marcação alta, espremendo a bola do adversário, que o Douglas com 37 anos vai conseguir fazer isso. Não o vejo Michael isso. Já está com dificuldade. E aí essa combinação de Léo Moura e Michael, e até um dos assuntos que nós vamos abordar mais adiante, por que o Grêmio já não é mais o mesmo, não tem sido mesmo em relação a ele mesmo, né? Então eu penso que ainda não seja. Mas ele testou no último jogo, tu viu que ele botou o Tassiano, ele tinha o André no banco, lembrem? Contra o Corinthians. Último jogo, ele tinha o André no banco contra o Corinthians e ele optou por botar o Tassiano e adiantar o Luan e privilegiar mais a posse de bola. Boa observação. Diga, John. Eu acredito, eu vou na linha do Ayrton, que o momento do Grêmio é para a utilização do Luan mais adiantado, para privilegiar, já que o Jael e o André eles não se enquadraram nessa ideia de jogo. O Renato gosta de ter um centroavante, como tinha o Barrios ano passado, como já teve outros momentos no próprio Grêmio, mas o André, ele veio com todo esse respaldo, mas eu acredito que a expectativa que se criou em cima dele, sobre ele, não teve aquela... Ele não pôde dar aquele retorno esperado, aí eu acho que vai acabar sendo testada essa alternativa do Luan, para até dar uma reanimada no próprio Luan, né? O Luan que é outro capítulo, né? Outro capítulo. Mas será que ele vai jogar essa responsabilidade pro Tassiano agora em um jogo decisivo? Ou ele deve testar isso em alguns jogos do Brasileiro para depois efetivamente eu vou te cogitar dizer, de fato essa ideia? Eu ia usar essa expressão quando eu vi que estava me estendendo muito e quis devolver a palavra. Mas, na verdade, esse jogo contra os Estudiantes, para mim, é emblemático. O segundo semestre do Grêmio vai ser decidido
aí, porque se o Grêmio não tiver sucesso na Libertadores, não será uma simples saída da Libertadores. Será, vamos dizer assim, um sepultamento de uma forma de jogar, de uma fase áurea que o Grêmio teve nos últimos 2 anos. O que seria muito ruim, né? Porque pedirá mudanças, pedirá mudanças. E aí sim, eu acho que alguns jogadores perdem crédito, com os 2 centroavantes, né? E aí alguns estão pedindo passagem, como esse próprio Alisson, que o Renato mostrou que pode usá-lo por dentro, né? Ele fez. Então alguns jogadores se candidatarão. O Tassiano, o próprio Alisson, o próprio Douglas, se o Renato aferir que ele tenha condições de fazer. Mas veja... Será que o Cícero não é o ficha 1 nesse pensamento? É homem de Não, confiança, já jogou ali? Na verdade o Cícero também é outro jogador. Eu tenho insistido na questão, porque futebol é matemática. Cícero com 33, Léo Moura com 38, Maicon com 33, Douglas com 37. Pessoal, não dá. Não dá. Tu teres um veterano é importante, porque acalma os guris, dá o tempo da bola. Agora, tu não pode ter um time veterano jogando competições da intensidade que é uma Libertadores da América. Então, eu não vejo essa composição, não vejo. O Grêmio está precisando um pouco de saúde, né? O Grêmio foi trocar o Arthur pelo Cícero. Visivelmente o Grêmio perdeu, não a técnica, porque o Cícero é um jogador qualificado, mas perdeu a movimentação, a intensidade, o aperto na saída de bola que o Arthur dá. Agora, contrário senso, se o Grêmio passar pelo Estudiantes, dá uma clareada no ano bonita, porque aí é Tucumã, muito provavelmente, fez 2-0, né? Então deve ser Atlético, Tucumã, depois é Santos ou Independiente, né? Provavelmente Santos, Independiente ou River e Racing. River e Racing. Porque daí já é Complica lá na na frente. semi. Daí já é lá na frente. Mas nós já estamos falando de semi, né? Já está entre os 4 melhores da América. Não, mas então, Tucumã, e aí já estamos na semi. Não tem? Não, sem dúvida. Aí é Independiente, um dos argentinos. Racing ou River, porque o Santos vai perder os pontos. Né? Não tem essa. Eu assisti o jogo, o Independiente é uma equipe modestíssima, mas modestíssima. Eu assisti o 0-0 e assisti. Mas que o Santos não deu nenhum chute em gol. Né? Mas, olha, é que do Santos não se espera nada mesmo. Nenhum chute. Os caras perguntaram para ele, que foi, Cuca, é inédito isso na história do Santos. Não ter dado um chute a gol. Nenhum chute. Mas eu assisti o jogo. O Internacional teve aqui contra o Boa, nenhum chute, se não me engano, foi um desses jogos aí. E ainda assim o jogo foi 0-0, pra tu ver que jogo, pra tu ver como foi difícil. Como foi maravilhoso esse jogo. Pra tu ver como é amistoso. E tu acha que é sacrifício vir aqui com chuva? Quer dizer, tu assiste Santos Independente? Isso, até o final. Não, mas era importante, eu tinha essa projeção, né, e queria ver como estava o Independente, que eu até tinha visto na Recopa, mas eles trouxeram alguns reforços também. Mas a verdade é que são times modestos, estimulam, né, te dá a expectativa de que tu possa chegar na semifinal, sim. Então o Grêmio precisa arrumar em relação a si mesmo. Eu insisto na questão de o Grêmio precisa se jovializar um pouco mais. Está me lembrando o Bruno aqui? Pois não. Que não é só gracejo que eles fazem aqui de vez em quando. Eles colaboram. de vez em quando só. Eles estavam falando que eu vendia pastel e dava rosca lá em Lagoa Vermelha. Essa história é uma história que tem que ser bem contada. Que bárbaro. Era um combo, viu? O REC tem um passado de glória, né? O que é isso? Vocês não respeitam. Não, é que sabe o que é isso, REC? Sabe o que é? Era uma negociação. Lógico. O cara comprava 4 pastéis e ganhava uma rosca, não era, entendeu? Não era? Não era a própria. Não era a rosca, era uma rosca. Depois eu que vou tomar cartão. Mas aí é o seguinte, ele estava me lembrando aqui que o jogo que o Inter não chutou nenhuma bola de gol foi contra o Paraná. Eles têm um colegiado de sacanagem aqui, então eles lembram. Eles te abastecem. Mas o Paraná. Mas eu quero insistir ainda na questão. Que coisa horrível. Eu quero insistir ainda na questão do Grêmio. O Grêmio tem uma forma de jogar. O que o Grêmio fazia? O Grêmio ficava com a bola. Quando a perdia, muito rapidamente a trazia para o seu comando de novo, né? E isso o Grêmio perdeu, não pela qualidade dos jogadores, porque o Léo Moura é um dos maiores laterais que eu vi jogar. Mas, lógico, hoje ele já tem 37, 38 anos, não tem como, né? Não tem como. O Maicon precisa de um jogador jovem que ele faça as coberturas para que ele possa exercer sua técnica. Quando ele começa a correr, que foi emblemático, aqueles últimos 30 minutos com o Flamengo na arena, foram emblemáticos, onde o Grêmio com Cícero e ele não teve que fazer trocas por lesão, não pôde botar o Jailson, lembra, Rec? E os últimos 30 minutos do Flamengo foi de uma intensidade, tanto é que acabou correndo o gol
no último minuto. E o Grêmio numa intensidade menor. Aquele gol naquele tem, tirou né? o Grêmio da Copa do Brasil. Aquele gol nos tirou a Copa do Brasil, sem dúvida. Aquele jogo, eu acredito que se o Renato pudesse fazer 6 alterações, ele faria 6, porque dos 15, 20 minutos do segundo tempo em diante, o time estava completamente morto. Mas o Jailson já resolveria, porque era visível que os dois Um volantes, com o Michael saúde no voltando, meio já. Um com saúde já pro primeiro, aquela primeira chegada. Quem joga futebol, e a gente joga, né? Que a gente joga futebol. Eu me lesionei. A gente joga Chegava futebol. muito junto. Eu costumo cunhar uma expressão quando a gente está jogando, não deixa eles crescer. O que é deixar eles crescer? É quando o cara começa a dominar a bola, não recebe uma chegadinha, tu começa enfeitado, tu começa a jogar mais. E foi o que aconteceu com o Flamengo. O Flamengo passou uma, passou duas, passou três. Pô, isso aqui tá uma beleza. E o Flamengo se soltou. Quando tu bota um volante, já dá aquela trancada. O Celso Roth era pródigo nessa substituição. O Celso Roth vinha e pegava um e botava uma troca e ele trancava o adversário. Né? Então existe muito isso no futebol. E o Grêmio ali tinha feito as 3 substituições. O Léo Moura, por necessidade, se pisou o Everton e ele sempre troca o centroavante. Quando chegou, não tinha a quarta para fazer. Deixa eu só fazer um registro, que agora 1h26, a partir da próxima sexta-feira, então daqui a exatamente 7 dias, nesse horário vai iniciar o preliminar por conta do horário político. Então, quem está acostumado a nos assistir a partir da 1, no período eleitoral vai nos assistir a partir desse horário, 1h25, 1h26. Então, para o telespectador já ir se acostumando, porque em uma semana começa toda essa campanha política e aí o preliminar, assim que terminar o horário político, começa aqui na UBA. Vocês foram privilegiados, é às 7. Vai pegar o programa do REC também, é às 7. É às 8. É às 7. Na rádio. É meia hora ou uma hora? É 25 minutos. 25 minutos. Das 7 Aí, não, é às 7 Das 7 e às às 13. 7h25, das 13 às 13h25 no rádio. Isso. Na TV, das 13 às 13h25 e das 8h30 às 8h55. Então, vai atrasar um pouquinho o início do preliminar e o Cadeira Cativa terminará pontualmente às 8h30. Eu lembrei que vai pegar ele lá. Não, ele está no meio da Grenal, pois é. 7h25. Pois é. Tô sempre pensando em ti, Henrique. Não, tu é eu meu fui na amigo. anatomia da notícia, que Era. sofri contigo já. Não, o pior é o Sofri seguinte, contigo. eu vou dormir uns 20 minutos a mais, se me deixarem. Né? Só falta eles me botarem às 6h30. Mas vai vir mais cedo. Compensa pra cair pra baixo, a gente derruba. Compensa essa meia hora, vai tomar um chega mais cafezinho. cedo. Deus do livro. Bom, se tiver que ser, né? Olha aqui, ó, Grêmio enfrenta o Atlético Paranaense, o Internacional enfrenta o Palmeiras. Palmeiras, eu achei que pela reserva que tem o Palmeiras, a reserva que eu digo, o ganho que já teve na primeira partida, o Palmeiras tem uma vantagem de 2 gols e decide em casa contra o Cerro Porteño. E aí não tem o Edu Dracena com cartão, não tem o Dudu com cartão e o Filipão poupa mais 5. Tá vindo com um time misto o Palmeiras. Aí vão dizer, não, mas tem um baita elenco. Não, para aí, vai jogar Arthur, vai jogar um monte de gente jovem, Johan, qual é o outro que vai jogar, que também é um menino. Quer dizer, não é a mesma coisa que o time titular. Claro, vai ter o Léo Lima, vai ter jogadores mais... Léo Lima não. Léo Gomes. Não, que nem saiu do Lucas Inter aqui. Lima. Lucas. Lucas Lima. Que fez 2 belos gols na última partida. Mas é um time descaracterizado ainda assim. É um time diferente. Até pode pegar aí a escalação do Palmeiras que vem aí. Eu acho que a CBF errou o pulo, e eu tenho batido muito nisso, porque entre as Copas, o Campeonato Brasileiro sempre será preterido em relação às Copas. Primeiro, pela premiação. Segundo, porque é muito mais fácil, porque são bem menos jogos. Tu hoje com 10, 12 jogos, tu é campeão da Copa do Brasil, com 10, 12 jogos, tu é campeão da Libertadores, quando tu tem que fazer 38 partidas num calendário extremamente longo, né? E a CBF visivelmente está contrariada com isso, porque os clubes estão fazendo isso, não estão botando, quando tem o jogo de Libertadores, estão poupando nos jogos do Campeonato Brasileiro, estão fazendo um espetáculo de segunda linha. Veja o Grêmio tem 4 ou 5 partidas das que fez até agora, 6 parece, no primeiro turno, que jogou com time reserva. Isso deprecia a competição, sem falar no desnível técnico, né? Lógico, desnível, porque tu joga com o meu time, com o meu Grêmio titular, e ele joga com o meu Grêmio reserva. Isso é um desequilíbrio na competição.
E aí, nesse aspecto, o Inter lucrou em alguns momentos. Não usufruiu muito no primeiro Quem turno. usufruiu que tem o seu direito de usufruir, eu estou dizendo dentro do ponto de vista da competição. O meu comentário não teve nenhuma preterição internacional, não. O internacional tá na dele, né? O meu comentário é este mesmo, há um desequilíbrio na competição quando tu enfrenta o Corinthians titular na Arena Corinthians e eu enfrento o Corinthians reserva. É 2 jogos. É que sabe o que é? Eu não estou levando em consideração, quando critiquei aqui, que o Filipão poderia jogar com os titulares, é que tem Copa do Brasil também decidindo o Filipão. Isso. Então ele vai decidir em 2 meios de semana a vida no ano. Ele tem aquele calendário que o Grêmio imaginava que teria, não se imaginava que o Grêmio sairia tão cedo da Copa do Brasil. Lembra que nós demos todo o calendário do mês de agosto, né? E o Agora Grêmio caiu. O Palmeiras vai pegar o Corinthians e o Palmeiras é mais forte que o Corinthians. Vai passar agora pelo Cerro Porteño, já está entre os 8 melhores da Copa da Libertadores da América. Está entre os 8 da Libertadores, está entre os 4 da Copa do Brasil e está entre os 6 no Brasileirão. Está bem o time do Filipão, né? Eu acho que a meta é ficar entre os 6, porque isso é uma coisa que me preocupa sempre, né? Independente do que tu vais ganhar ou não, porque tem todos que querem ganhar, mas é que tu fique, né, entre esses 6, porque o teu tamanho está hoje em tu jogares a Libertadores da América, não há a mínima dúvida, Rick. Mas já separou bastante, O né? teu tamanho está em jogar a Libertadores da América. E tu jogando a Libertadores da América, tu também já podes te privar no teu calendário de entrar direto na Copa do Brasil, na semifinal. Então é muito importante. O Grêmio livrou 10 pontos do 7º colocado. E o Atlético Mineiro, que é o 6º, livrou 7 do rival Cruzeiro. Tem 34 contra 27. E ainda assim teve um empate. O Atlético Mineiro teve horroroso 2 momentos, né? A derrota para o Internacional, para o Atlético Mineiro, que era um inimigo direto, concorriam na época em pontos, lembra? Eu acho que o Inter passou o Atlético com a vitória, né? Hoje estaria 38 Inter, 37 Atlético. Isso. Se o Atlético tivesse ele ganho. desgarrou ali em jogos como o Atlético ontem, é outro que Vasco, só tem o foco do brasileiro. Isso. Por isso que se esperava mais do Atlético. Ele tinha um jogo com o Vasco ontem, né? O Vasco é uma equipe modestíssima, né? E ele fez um 0-0 ontem. Já está a 7 glorioso. do Inter e já está a 3 do Grêmio, o Atlético. Né? E o Grêmio jogando muitas vezes com os reservas. E está à frente do Atlético Mineiro. Já voltamos. O Grêmio, como eu disse, enfrenta o Atlético Paranaense amanhã, 19 horas na Arena da Baixada. O Tricolor defende série de 6 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Quando é fora de casa, esse horário das 7 é uma maravilha. Daí o cara de programa começa às 6, às 8 o cara já está empedrado, é intervalo do jogo e ainda aguenta assistir o segundo tempo. Né? É verdade. A equipe será reserva, titulares serão preservados visando a partida contra o Estudiantes pela Libertadores. Terça-feira, 9h45, já tem um monte de espaços já lotados na arena. Paulo Vitor, Léo Gomes, Paulo Miranda, Bressan, Marcelo Oliveira, Cícero, Tassiano, Douglas, Marinho, Alisson, com Tony Anderson. Mas meio campo aqui, acho que vai jogar o Michel aqui, hein? Acho que um desses aqui vai dançar. Ou o Marinho ou o Alisson. Michel, Cícero, Tassiano, Douglas, né, com o Tony Anderson na frente, e Marinho ou o Alisson, acho. O Michel... Não, se ele mantiver o esquema tradicional, não, porque ele joga no 2-3-1, ele joga com 2 pelas beiradas de campo, né? Que seria o Alisson e o Marinho. Ou sai o Cícero ou o Tassiano. Eu acho que porque ele joga com 2 na beirada. Mas né? então o Michel entra e sai. O Tassiano Cícero, não. Tassiano. Então vai ser, mas ele vai tirar o Cícero. Mas o Michel disputa com o Tassiano. O Michel disputa porque me parece que o Cícero é titular dele, dessa equipe. Então vai, tem que ter 2. vai dançar porque o Grêmio é 2-3-1, 2 volantes, tá? Ou o Michel fica no banco porque está meio a boca. O Michel disputa com o Tassiano e o Cícero. Esses 3 disputam 2 vagas. O Douglas é dele, por um lado o Marinho, por outro lado o Alisson e o Tony Anderson. Mas o na Tassiano frente. não pode fazer a do Ramiro? No lugar do Marinho ou do Alisson? Ele não tem usado nisso. Ele tem usado. Ele era mais adiantado e agora o Renato redescobriu-o como volante. É que o Renato também, ele, nessa questão do redescobrir... E o Mateuzinho? O Mateuzinho estava lesionado. Segue lesionado. O problema não, mas a política do Renato é utilizar ou os jogadores. Ele pode utilizar o jogador que estava, por exemplo, fazendo a função de 10 como volante. Ele usa os jogadores fazendo as funções de centro ou de extremas.
Dificilmente ele pega alguém do centro e bota na extrema, ou alguém da extrema e bota no centro. Mas o Cícero já jogou. Porque Não, o Cícero jogou em não, todas. o Cícero- O Tassiano não, jogou, Esse o jogo Tassiano não. jogou contra É- o Flamengo. O Cícero jogou de centroavante. É que né? o Cícero... O Tassiano jogou Pega- contra o Flamengo na do Ramiro. Peguem as funções, mas aí foi uma condição especial, mas não para começar um jogo. Quais funções o Cícero já começou o jogo? Como 9, como camisa 10 e como volante, Isso, todas de centro. todas de centro. Ele nunca começa na do Ramiro, nem na do Não, Everton. se precisar, estamos às ordens. Em busca de liderança, Inter enfrenta o Palmeiras domingo no Beira-Rio. Uma vitória somada com o tropeço do São Paulo coloca o Colorado na liderança do campeonato. Suspenso, Potker será desfalque, Rossi deve ser o substituto. Nico Lopes e, em princípio, Jonathan Alves, que ainda vai fazer um teste, que cumpriram suspensão, devem retornar ao time. O Luca também fará um teste, também é preocupação, e se não jogar o Jonathan Alves, olha, está sobrando pouca gente aí. Ou joga o Juan Alano numa função especial adiantando o Nico, ou joga o Camilo na meia cancha, ficando o Nico na frente junto com o Rossi, ou então inventa um Richard. Tem o Brenner também, garoto da E base. o Brenner, mas o Brenner, bom. Recuperado de lesão, Zeca também deve retornar. Provável Inter, Lomba, Zeca, Moledo, Cuesta, Iago, Dourado, Edenilson, Patrick, com o Nico Lopes, Rossi e Jonathan Alves. Ontem, Flamengo 1, Vitória 0, 40 minutos do primeiro tempo, foi o gol, depois ficou nessa conversinha, né? Quer dizer, o time que tomou 4 dos reservas do Grêmio ganhou, perdeu só de 1-0 para o Flamengo, que poupou apenas 3 jogadores. Atlético Mineiro 0, Vasco da Gama também 0. Classificação ficaram todos grudados ali, né, Maurício? De ponto cima, de diferença. 42, 41 e 40. 40, 42 São e o Paulo. Grêmio que ficou para trás exatamente por esses 2 pontos. O Grêmio teria feito 39. a escadinha, estaria nos 39. Se o Luan fizesse o gol de pênalti. Exatamente. Uma notícia que saiu há pouco... Ah, ficaria certinha. Uma notícia que saiu há pouco nas redes sociais e que, de certa forma, já preocupa a torcida do Inter, é que o Fenerbahçe estaria sondando o Patrick do Internacional para repor as saídas de Souza e Juliano. Como a janela está aberta até o fim do mês, Que é eu uma vi- Mas esse possibilidade. Patrick pertence ao Inter ou pertence ao esporte? Pertence ao Inter. Ele estava sem contrato no esporte e foi contratado pelo Inter. Tanto que isso meio que complicou a vinda do Richelli, que o esporte ficou incomodado. Mas né? isso é preocupação ou é uma perspectiva de arrumar um din-din? Se estão pensando em título brasileiro, é preocupação. O presidente disse lá na Grenal que não vende o Dourado agora. Eu fico muito à vontade que, como tu me dá o prestígio de me trazer regularmente aqui, eu não quero dizer que fui o primeiro, porque dizer que é o primeiro sempre imaginar Você que é a gente uma das foi- estrelas da imaginar corporação. que a gente foi o primeiro de uma mulher é muita pretensão. Então eu não quero ser o primeiro de uma ideia tão importante. Mas eu comparei o Patrick ao Ramiro, e vocês vão se lembrar disso. Sim. Que ele era a estabilidade. Quando o Inter estava começando a se É arrumar isso aí. como time, eu vim aqui e disse: o Disse que era o Patrick do lado esquerdo. do lado esquerdo, isso aí, exatamente. isso aí. Obrigado pelo teu prestígio. Jack. E aí, e continua, e hoje a tese está vingada, porque agora eu vi alguns parceiros começarem a dizer, Eu porque adotei. ele dá a estabilidade do meio de campo do Internacional. Ele é o jogador-chave, porque tem trocado os jogadores de beirada, tem trocado os volantes, mas toda a movimentação, não defensiva, porque defensiva é com o Dourado, mas do meio para frente é através dele, através da capacidade de organização, de recomposição dele. Então, ele sim, se o Internacional vende, é um risco muito grande, Maurício. Tinha uma música a propósito do primeiro, segundo, terceiro, da mulher e tal, que lá pelas tantas da música dizia assim: e ainda tinha um terceiro que tinha dinheiro para ela gastar. Aí derruba o cara. Não, uma concorrência com poder aquisitivo Não, é duro, e aí é ainda duro. tinha um terceiro que tinha dinheiro para ela gastar. Aí não tem volta. Já voltamos. Fiquei devendo o provável Palmeiras, o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Antônio Carlos ou Luan e Vitor Luiz, Thiago Santos, Jean e Lucas Lima, Arthur, Daverson e Johan, ou Johan, Daverson e Arthur, como queiram. Então é um time bem diferente, bem mais bem sem descaracterizado. Borja, sem Dudu, sem Dracena. Dracena está suspenso, estaria É, fora mas de qualquer forma. É um time misto. E o Bigode, né? O Bigode que está voltando de lesão. É o precisaria jogar. William Bigode. Precisaria pegar ritmo, até se especulava que pudesse jogar, mas ainda assim é poupado, né?
O Johan, esse É muito bom. é um menino que está surgindo, é um jovem, né? Tá entrando. Não, ele foi da lentamente. Chapecoense. É muito bom jogador. E o Luan é aquele zagueiro que pintou muito no Vasco, chegou como uma contratação. Eu não sei como é que ele não assumiu a titularidade ainda no Palmeiras, mas é um zagueiro de muita imposição, seleção de base, né? Tinha muito potencial, principalmente na base, na seleção, jogando pelo Vasco. Bom zagueiro. Madelomba e Construlomba, você que está com muito aí, Ayrton Rusch, nem precisa muito, dá para fazer bons investimentos, casas e construção, casas de alvenaria e casas de madeira financiados pelo Minha Casa Minha Vida, o financiamento direto. Liga agora para o Fernando, vai sair negócio. Constrói casas em toda a região metropolitana, constrói no litoral, quer dizer, tem um terreno no litoral, convoca o pessoal, vai lá, Madelomba e Construlomba. Maior qualidade, melhores condições. Mais informações, 3596-1048 ou no plantão de vendas agora, 98631-7709, casas de alvenaria e também de madeira, né? Mas aí a madeira é o financiamento direto, Minha Casa Minha Vida, mais casas de alvenaria. Olha só que casa mais querida, olha que coisa mais linda. Madelomba Casa e Construcão.com.br. É bonito uma casa, né? Essa aí bem Que arejada. beleza, né? Olha só a categoria aí, ó. Categoria, sabe tudo a Madelomba e a Construlomba. Só material também de primeiríssima qualidade. Padaria Laude, amanhã a gente fazer um rancho lá, né? Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laude. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laude, Assis Brasil 641. Telefone 3362-2020 e tem também um salão na parte superior que você pode fazer sua formatura, festa de casamento, encontro de amigos, mais de 20. O 20 é aquela sala fechada e tal para você fazer ali um encontro de negócios e tudo mais. Mas a comemoração, 40, 50 pessoas, o espaço está lá esperando por você. Hotel Embaixador, o mais tradicional de Porto Alegre. Reservas 3215-6600, envie e-mail para reservas@embaixador.com.br. Você diz que assistiu esse anúncio aqui na Ubra TV e ganha mais 10% de desconto. Marque sua convenção para o Embaixador. Fala com o André, com o Marciano lá que rejuvenesceram o Hotel Embaixador. Tá uma maravilha. E um vasto estacionamento, né? É hotel no centro, mas com uma comodidade extraordinária. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue agora, 3466-6133. Vai lá, o atendimento é extraordinário do seu Wilson e equipe. Fache.com.br. Bom, negocias por um empate amanhã, não? Não, na verdade eu tenho a expectativa ainda do brasileiro. Eu quero começar pelo primeiro empate. Esse empate, sempre que a gente faz uma campanha, né, poderia ter feito uma campanha melhor. O empate com o Atlético aqui foi muito sofrido. O Grêmio com a equipe titular, enfrentamos o Atlético que depois... Massacrou, né? E o Atlético fez uma má campanha, perdeu os 3 ou 4 jogos após esse nosso jogo aqui. Então foi ponto perdido. Lá eu tenho uma expectativa... Mas agora eles estão em alta, né? Eles estão em alta e até por isso, quando eles estão em alta, eles têm uma soberba e o time deles é limitado, que nós possamos fazer. Porque o Grêmio não pode deixar de distanciar. Muito bem. E o Internacional acho que dá para ganhar aqui, né? Que esse time do Palmeiras aqui é um time médio. Verdade. Valeu. Obrigado, John Tedeschi, radialista da Rádio Web Independente. Apareça outras vezes. Obrigado, Eck. Obrigado. Valeu. Maurício Freitas, nossa estrela Ayrton Ruschel. Até às 19h.